Tesouro Renda Mais 2065, a maior selada de 2025? Nesse vídeo eu vou te mostrar a face oculta desse investimento que vem sendo muito propagado e divulgado por investidores muito influentes no Brasil. Mas tudo analisando dados, que muitas vezes não te mostram, para que você tome a sua própria decisão. Mas na minha visão, Tesouro Renda Mais 2065 pode ser uma grande cilada, uma grande armadilha. Antes especificamente de eu mostrar todos os dados que eu tenho para te mostrar nesse vídeo, quero que você comente aqui embaixo. Você tem esse título público, Tesouro Renda Mais 2065? Já ouviu falar sobre ele? Sim ou não? Manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Queridos, vamos lá. 9 meses atrás eu postei esse vídeo aqui, ó. Tesouro IPCA+, 7%, a pegadinha do momento. E, de fato, há 9 meses... o título público Tesouro IPCA+, ele bateu nesses 7% ao ano de rentabilidade, né? Ali no fim de 2024, e de lá para cá ele só subiu. Cada vez mais veio subindo. Até então parece fazer sentido. Esse vídeo deu o que falar naquela época, até por conta, né, dessa imagem do palhacinho ali e desse meu arranhado complicado na testa naquela época. Mas eu quero atualizar essa visão aqui para vocês, porque eu sei que ultimamente muitos investidores influentes no Brasil têm feito uma certa apologia a esses investimentos em renda fixa com prazo longo, apostando numa queda na taxa de juro longa do Brasil. E não apenas na queda da taxa Selic, que sim, deve acontecer no fim desse ano, 2025, início de 2026. Mas eu quero mostrar os dados que fazem com que eu... não que eu não queira, não que eu esteja pregando contra, mas os dados que fazem com que eu não consiga acreditar que esse é um bom investimento diante de toda a matriz de riscos que a gente tem disponível hoje, tá? Então vamos lá, vamos para os dados sem mais delongas. Queridos, a grande base, a grande ideia, né, de todos esses investidores influentes que têm defendido exposição em títulos públicos atrelados à inflação com prazo longo é que em todas as vezes da história, desde 2010 ou das últimas décadas, que a gente viu a taxa desse título, né? O Tesouro IPCA+, com prazo longo, agora tem o Tesouro Renda Mais, que tem um prazo mais longo ainda, né? O Tesouro Educa Mais também poderia ser utilizado, enfim, tem vários tipos. Toda vez que ele chega próximo dos 7 ou 8%, né? Ele passa por uma inflexão, essa taxa volta a cair. Ele chega próximo dos 7 ou 8%, ele passa por uma inflexão, essa taxa volta a cair. Ele chega próximo dos 7 ou 8%, cria essa expectativa diante do histórico de que essa taxa possa cair. E qual é o grande benefício dessa taxa cair? A gente consegue mudar aqui, ó, esse gráfico do próprio site Tesouro Direto para preço. E você vai ver que na queda da taxa de juros, por exemplo, que a gente teve da taxa de juros longa, taxa de juros do título, de 2016 até 2019, se você tivesse investido R$700 no início de 2016, 4 anos depois, no fim de 2019, você teria R$2.100, ou seja, 200% de rentabilidade em apenas 4 anos na renda fixa. E é por conta desse grande possível movimento aqui dos juros para baixo, que faz com que o preço suba, que muitos investidores têm apostado nesse tipo de investimento. Tesouro IPCA mais longo, Tesouro Renda mais longo, né? Mas eu vejo muitas diferenças entre principalmente esse período de 2016 e 2019 em relação ao nosso período atual. E é isso que eu quero mostrar para vocês, não fazendo uma apologia, não dizendo não invista, mas para que você consiga amadurecer a sua análise para tomar essa decisão, né? Então o que acontece? De 2016 para frente, olha só, você viu algo chamado DI futuro, a taxa de juros esperada para o futuro no Brasil caindo assustadoramente. Em 2016, janeiro, a taxa de juros esperada para 2030 era 17% ao ano. Em 2019, fim de 2019, a taxa de juros esperada para o Brasil em 2030 era 6%. Olha a diferença, 17 caiu para 6. Mudou muita coisa no meio do caminho. E nós voltamos aqui para 16 e agora estamos mais ou menos em 13. Mas quais são as grandes diferenças que fazem com que eu fique temeroso em acreditar que o futuro vai ser igual a esse aqui entre 2016 e 2018, tá? Tudo começa por aqui. E presta bem atenção, te isola, porque a gente vai aprofundar em alguns dados aqui. Olha só, nesse gráfico você tem a análise mais importante que você pode fazer sobre um investimento no Brasil, sobre a economia brasileira. A análise inicial mais importante, que é você olhar para algo chamado hiato do produto. Vinícius, o que é hiato do produto? Ninguém fala hiato do produto, todo mundo fala de inflação, taxa Selic. Pois é, aqui você não vai ver mais do mesmo, você vai ver algo mais aprofundado. O hiato do produto, o Banco Central sempre destaca
nas suas decisões e comunicações. O que é o hiato do produto? É a diferença entre o PIB efetivo e o PIB potencial. PIB efetivo, linha azul. PIB potencial, linha laranja. PIB efetivo, batimento cardíaco atual da economia brasileira. PIB potencial, frequência cardíaca máxima. Decora assim, não tem mistério. Digamos que você tenha 40 anos, seja corredor. Qual é a sua frequência cardíaca máxima? 220 menos 40, 180. O que acontece se você correr com um batimento cardíaco acima de 180 batimentos por minuto por um período de tempo relevante? Você vai ter um problema no coração, você vai para o hospital, provavelmente vai para a UTI. Certo? Com a economia é a mesma coisa. Hoje, na verdade, desde o início de 2023, diante de tantos estímulos na economia, nós estamos com o batimento cardíaco da economia acima da frequência cardíaca máxima. Acima da nossa capacidade produtiva máxima sustentável, que é um PIB potencial. Então, nós estamos em um terreno inflacionário. Quando a gente tem esse tipo de configuração, todo o crescimento econômico ele gera inflação. Quer ver? A partir de 2023, a gente começou a crescer acima do potencial sustentável. O que voltou aqui? Ó, inflação. E nós chegamos aqui nos 5,5%. Agora tivemos que correr para elevar o juro de 10,5% para 15% para frear essa inflação que vem sendo freada. Mas ó, a atividade econômica subiu um pouco, gerou inflação. Gerou inflação. Tivemos que voltar a subir o juro. Se eu estou preso numa armadilha como essa, como é que eu posso contar que eu vou conseguir derrubar o juro lá na frente? Se todo o crescimento econômico gera inflação por conta de um hiato do produto positivo, que é essa linha cinza. Vamos olhar o que aconteceu na última vez que o hiato do produto ficou positivo durante trimestres, como é o caso atual. Isso aconteceu ali, ó, um pouquinho antes de 2014, 2016. Crescemos muito a nossa economia, veio estímulos, PAC 2, nova matriz econômica e tudo mais. E o que a gente viu acontecer depois? A maior crise da história republicana do país. Nós devolvemos 10 anos de crescimento econômico em 2. Por quê? Não tem como crescer artificial para sempre. Você cresce artificial por um tempo e depois tem que devolver. Isso aqui é uma recessão e o juro foi lá para os seus 14,25%. Saiu do 7%, foi para 14,25%. Então, o que nos espera aqui à frente? Um período inflacionário? Provavelmente. Um período com mais inflação? Provavelmente. Por quê? Porque nós temos essa mesma configuração do passado. Em todas as vezes na história, quando a gente vê a linha azul acima da linha laranja, logo adiante você vê um hiato do produto negativo. O que é isso? É o nosso PIB caindo muito, é uma recessão na economia. Veio para cima, o hiato do produto, ele vai voltar para baixo. Veio para cima o hiato do produto, ele vai voltar para baixo. Veio para cima o hiato do produto, ele vai ter que voltar para baixo em algum momento, certo? Então aqui é a primeira grande diferença. Olha só, em 2016 a gente estava no fundo do poço. Recente tinha passado por uma recessão severa, uma queda no PIB relativa a 2 pandemias. A gente conseguiu essa façanha econômica. Então, a gente estava e permaneceu até 2023 com o PIB efetivo abaixo do potencial. Logo, todo o crescimento econômico era livre. Olha como a economia crescia, tranquila. Sem gerar inflação. Olha que a inflação lá embaixo. Aqui a inflação veio para cima da meta. Aqui a inflação foi lá embaixo. 2,5%, 3%. Voou para 4,5%, depois voltou, né? Voltou aqui para um patamar de mais ou menos 4%. Não sei porque o mouse não está conseguindo pegar. Aqui, ó. 3,75. Então, você tinha nessa faixa mais baixa. Agora, tivemos olha só, com todo esse crescimento econômico, tivemos um pequeno crescimento econômico e já fomos para 5,5. Então, a primeira grande diferença é, na época, o hiato do produto era negativo. Logo, o ritmo da economia estava mais fraco do que o potencial máximo sustentável. Então, conseguimos crescer sem inflação. Hoje não conseguimos. Todo crescimento econômico gera inflação. Primeira grande diferença. Segunda grande diferença daquela época, 2016 a 2019, quando foi o grande ciclo de valorização da marcação a mercado na renda fixa. M2. O que é o M2? M2 nada mais é do que a quantia de dinheiro posta em circulação pelos bancos, tá? E esse M2 passa por essa injeção de dinheiro dos bancos passa por algumas regras, diretrizes do Banco Central. Então a atuação do Banco Central também interfere no M2. Mas o que você percebe? De 2016 até principalmente 2018, né, nós tínhamos o quê? Um M2 na faixa dos 5%, 7%. 2019, ó, no início de 2019, ele chegou a vir para a faixa dos 10%. Normalmente, ano eleitoral, os bancos injetam dinheiro na economia. Olha aqui, 2018. Olha aqui, 2014. Olha aqui, 2022. Mas, quando você olha 2016, 17 e 19, você vê na faixa, ó, 2016 e 17, 5%. E 2019, né? Você vê aqui, ó, 6,5%, 7%. Então você tinha uma quantia de dinheiro artificial sendo injetado na economia. Não sei se você sabe que isso acontece, mas acontece.
Muito baixo, na média 6% ao ano. Como que nós estamos de média nos últimos anos? 2022 foi assustador, 20%. Ah, Vinícius, a sua linguagem é política batendo no governo atual. Não, gente, 2022 era o governo anterior, tá? 20%. 2023, fechamos em 15%, continua alto. 2025, agora estamos beijando os 10%, continua alto. Ano que vem é ano eleitoral, isso aqui tende a dar um novo spike. Com criação de dinheiro novo na economia, injeção de dinheiro artificial na economia, estímulo a crédito, a empréstimo no nível da máxima histórica de endividamento das famílias. Contextualiza as coisas. Ao mesmo tempo em que a nossa capacidade produtiva está estagnada, você vê isso pela linha laranja, você tem o quê? Mais dinheiro, mais crédito, mais dinheiro em circulação, ao mesmo tempo que você tem uma oferta estagnada. O que acontece quando você tem uma certa quantidade de produtos e mais dinheiro disponível para comprar esses produtos? Inflação. Então é mais um combustível inflacionário que faz com que essa taxa de juros esperada para o futuro não possa cair assustadoramente, loucamente. Segundo fator, bem diferente de 2016. M2 era baixinho, super comportado, agora ele está bem mais elevado. Um ano 20%, outro ano 15%, agora 10%. No passado foi 5%, abaixo de 5% inclusive. Aí no ano eleitoral, 2018, a gente teve até o fim do ano uns 10%, que é o patamar que está agora, e depois reduzimos ali para 6,5%, 7%. Né? Ano que vem, isso aqui tende a subir. Então, na média, isso aqui vai ficar em torno do quê? 15%? O dobro da média passada. Cenário bem diferente, tá? Terceiro ponto bastante importante, né? Dívida pública. Hoje a gente, o que acontece, né, com a nossa economia? A gente fecha as contas, né, com um resultado primário praticamente zerado, ou seja, tudo que a gente arrecada a gente gasta. Só que o nosso resultado nominal é menos 7,3%. E ele vem piorando muito. Ele era menos 4 em 2022 e agora veio para menos 7. Ele chegou a ser assustador, quase menos 10 no meio de 2024, e agora vem para menos 7. Entre 2016 e 2019, o que a gente viu acontecer? A gente estava em menos 10 e veio melhorando até menos 6. Então você tinha uma perspectiva de melhora. Por conta do quê? Você tinha uma taxa de juros menor, um menor pagamento de juros da dívida e tudo mais. Hoje, qual é a nossa situação de dívida? A gente está aumentando muito a nossa dívida desde o início de 2023. Posso mostrar isso para você aqui, ó, na variação. Desculpe, aqui eu estou mostrando a variação da dívida. Mas eu posso mostrar isso para você, basicamente o volume da nossa dívida. Vamos pegar a dívida PIB, SEIC, data. E vamos analisar os dados aqui, ó. Opa, eu quero em relação ao PIB. Não quero a dívida total. Dívida PIB Brasil, SEIC data. E agora a gente vai olhar. Em qual patamar que a gente se encontra hoje? Quanto por cento do PIB? Vamos jogar lá para trás. 2013. E vamos olhar todo o histórico. Olha só o que vem acontecendo. A gente viu a nossa dívida que crescia assustadoramente até 2016. Diante de tantas reformas que foram feitas, né, a gente conseguiu ir estabilizando essa dívida. Olha só. Então a inclinação dessa dívida, o crescimento da dívida, reduziu. Só que agora, a gente teve um surto em 2020, conseguimos cair a dívida em relação a 2018 e 2019, mas agora a gente volta a crescer essa dívida. Teve um leve soluço, mas a gente volta a crescer a dívida e deve continuar crescendo. Por quê? A gente fecha as contas no 0 a 0 e, ao mesmo tempo, a gente tem o quê? Um pagamento de 912 bilhões de juros da dívida. Então a gente fecha a conta no 0 a 0, mas ainda tem um rombo de 900 bilhões de pagamento de juros da dívida. O perfil da nossa dívida, que era 20% relacionado à taxa Selic, a nossa taxa de juros de curto prazo, hoje é quase 50%. Porque o investidor estrangeiro ele não confia em emprestar dinheiro para o Brasil quando ele tem uma rentabilidade pré-fixada, por exemplo, 13% ao ano, que é o que tem hoje. Antigamente ele tinha o dobro de exposição a uma taxa pré-fixada. Hoje ele tem metade, era 40% e hoje é 20%. Ele não confia nem em emprestar dinheiro para o governo com juro atrelado à inflação. Antes, 35% dos títulos tinham esse tipo de remuneração. Hoje é 26%. Ele quer título atrelado à taxa Selic. Por quê? Basicamente porque ele crê que a taxa Selic vai ser maior com o passar do tempo. Por quê? Porque nós estamos presos numa armadilha, porque nós estamos injetando muito dinheiro na economia, porque nós temos um combustível inflacionário e a própria dívida acaba sendo um combustível inflacionário.
E mais do que isso, a gente tem o nosso juro. Olha a quantia de juro que a gente paga pela dívida em relação ao nosso PIB. 8% ao ano. É o pior dado do mundo. Enquanto a Itália é 3,7%, segundo colocado, menos da metade, Estados Unidos 3%, Reino Unido 2,9% e assim por diante. Então, essa é a terceira grande diferença. Na época, você tinha o quê? Um cenário de estabilização da dívida. Você tinha o quê? A partir de 2016, 2017 acontecendo? Reforma da Previdência. Você tinha diversos encargos que ainda estavam na mão do Banco do Brasil que foram passados para o Banco Central, que já deveriam ter sido passados. Você tinha, enfim, diversas e amplas medidas economicamente positivas, né? Não que seja bom para as pessoas, mas economicamente positivas, de estabilização da dívida. Agora você tem uma jornada mais de crescimento do que de estabilização. Essa é a grande diferença. É por isso que talvez, esse vídeo aqui não é definitivo, mas talvez, dessa vez, a gente possa ver algo diferente acontecer aqui. Não simplesmente a taxa do título vir para a faixa dos 8% e cair para caramba. Talvez vá para 7%, como já foi, e eu gravei este vídeo aqui. Depois ela vai para 8%, depois vai para 9%, depois vai para 10% e assim por diante. Ah, mas Vinícius, e se o Tarcísio ganhar? E se o Tarcísio vencer? Sinceramente, nós temos um problema de um rombo de 1 trilhão. Somente em pagamento de juros da dívida. Com 96% do orçamento amarrado. Que basicamente ninguém tem controle, porque ele já é todo pré-estabelecido. Qual a chance do Tarcísio conseguir resolver o problema econômico do Brasil? E o problema de nós termos o segundo maior IVA do planeta. O segundo maior carga tributária do planeta, ou talvez a primeira, a gente vai descobrir mais pra frente. E o problema da insegurança jurídica no Brasil. Ah, não tem segurança jurídica? Bom, se você acha que não tem, tá tudo bem. Mas você tem várias mazelas que é difícil de você conseguir resolver. Até porque quem teve peito para assumir o problema econômico do Brasil, querendo ou não, foi o Temer. E eu não tenho nenhum elogio ao Temer. Só estou dizendo que ele, de fato, teve peito para tocar aquelas reformas que aconteceram. E ele saiu com a pior popularidade da história do presidente da República. Será que o Tarcísio ele aceita acabar com a carreira política dele para fazer as reformas necessárias? Não sei. Mas eu prefiro não contar com a esperança. O fato é que soa para mim que toda essa narrativa em prol de uma grande valorização, apreciação desses títulos longos atrelados à inflação, eles soam muito mais como uma esperança de um futuro melhor do que de uma análise de que o futuro deverá ser melhor. E você vai tomar essa decisão. Eu não consigo enxergar um futuro melhor para esse tipo de investimento. Exceto se você estiver fazendo uma aposta com base numa esperança. Mas não é com análise com base em dado, com base em análise, com base efetivamente numa informação profunda, fruto de diversos dados econômicos. Quero saber a sua visão. O que você acha? Você acha que eu estou errado? Você acha que eu estou certo? Você acha que é uma grande oportunidade investir nesses títulos pensando numa grande valorização? Será que economicamente o Brasil vai despontar a partir de agora, 2026, 2027? Manda os comentários aqui embaixo que eu quero realmente saber, quem sabe a gente pode crescer e mudar a sua opinião juntos. Mas eu tenho dificuldade em acreditar que toda essa melhora possa acontecer. Se fez sentido para você esse vídeo, toque embaixo em gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.